Nós estamos lá com notícia vinda de Brasília, né? A gente tem o depoimento da funcionária Regina Célia Silva Oliveira, fiscal de contrato do Ministério da Saúde. E, mais uma vez, nós estamos vendo uma grande perda de tempo acontecendo em Brasília. E o que a gente está vendo ali é uma aula sobre a disfuncionalidade do Estado brasileiro. É uma aula sobre a porta aberta à corrupção. É uma aula sobre as falhas do sistema de fiscalização do Estado. É uma aula sobre o papel da imprensa. Nós estamos tomando aulas e mais aulas. Lamentavelmente, algumas aulas são muito tristes. A aula sobre essa disfuncionalidade no Estado brasileiro é o depoimento da Regina Célia Silva Oliveira. Ela é fiscal do contrato. Então, quando a gente fala fiscal do contrato, você pode pensar o que você quiser. Por exemplo, se eu falar a palavra fulano é um elefante, você vai falar, bom, tem tromba, tem aquela orelha comprida, aquele rabo, é grandão. Então, elefante a gente sabe o que é, né? Tem o marfim. Girafa, aquele pescoço comprido. A gente já sabe o que é o bicho, ao falar o nome do bicho. Mas quando você fala o nome do bicho fiscal do contrato, você imagina o quê? Você imagina que a pessoa participa de todo o processo de contratação, do início ao fim. Ou seja, do recrutamento da empresa, do processo de licitação, né? da requisição de documentos para a efetivação do contrato, dos comprovantes de idoneidade, sei lá, né? Checar se não está devendo. Aí então contrata, assina, reconhece firma. Aí, não é. Não é nada disso. E daí vem a disfuncionalidade do Estado brasileiro. O fiscal do contrato só entra depois que o contrato já existe. Ou seja, é uma babá de contrato. Ela não fiscaliza o processo, ela fiscaliza o contrato que já foi assinado. Então, a dona Regina Célia Silva Oliveira começou a explicar o que ela faz, e aí perguntada sobre um determinado ponto, dizendo, não, isso aí é com a área de importação. Isso aqui é com a área de logística. Isso aqui é com a área não sei das coisas. Então, o contrato é fatiado feito um boi. E ninguém cuida do berro. É fatiado feito um boi. Tem um que cuida da picanha, outro cuida do cupim. Desculpa, Pablo. Desculpa. Tudo bem. Fatiado feito um palmito. Uns cuidam da raiz, da casca. Mas é um absurdo. É uma coisa disfuncional. Não tem um responsável. Então a gente falando no Brasil, e nós vamos fazer uma reforma administrativa para reduzir os custos do Estado, aumentar a eficiência. E tem gente no Ministério da Saúde, imagina, tem na Educação também, e tem no Ministério da Defesa, e tem na Ciência e Tecnologia, na Fazenda. Tem gente que faz um pedacinho. Então, imagina, se você der uma caixa de Lego para essas pessoas, um fala, não, eu só coloco as peças azuis. Mas como assim? Não, eu só cuido das peças azuis. Mas depois que foram colocadas 3 peças vermelhas na base. E se tiver rodinha, senão eu não posso participar. Quer dizer, não tem como funcionar o Estado brasileiro. E por essa disfuncionalidade, fica uma porta aberta à corrupção. Nunca ninguém é o responsável por coisa alguma. É uma coisa escandalosa. É um negócio asqueroso. E a gente vê os deputados e vê os senadores discutindo, vamos melhorar o Estado brasileiro reduzindo custo. Mas que reduzir custo, gente do céu? Tem que fazer esse Estado funcionar. Uma fiscal de contrato que não fiscaliza, não é porque ela é incompetente. Vai ver, ela é incompetente ou ela é competente. Mas a descrição de cargo, a sua função no Estado brasileiro, não cumpre aquilo que a gente imagina que um elefante é, que uma girafa é. Ela só cuida do pescoço da girafa. Bom, até que é muito o pescoço da girafa. 3 vértebras de uma girafa. Isso que faz o fiscal de contrato. Essa disfuncionalidade leva à corrupção. Agora, a aula sobre a falha no sistema de fiscalização não é só a falha de fiscalização do Ministério da Saúde, é a própria CPI.
Veja só, eles chamam uma funcionária que é fiscal do contrato e não sabem o que faz a fiscal do contrato. E ficam perguntando para ela, o que faz a fiscal do contrato? O que a senhora não viu? Ah, então a senhora não autorizou isso, mas ela não tinha que autorizar, porque ninguém foi olhar a porcaria da descrição de função. A certa altura, a senadora Simone Tebet diz assim, não, mas peraí um pouquinho, tem muita confusão aqui. Conta o que a senhora faz, qual que é a sua função. Mas como é que um senador ou uma senadora da República chamam um jogador de futebol para depor e perguntam se ele joga com o pé ou com a mão? Que parte do corpo o senhor está autorizado a usar? Eu posso usar a mão. Mas isso não pode. Não, mas é que eu sou goleiro. E o que o goleiro pode? O goleiro pode sair da área? Pô, não dá. Não dá para fazer isso. Imagina se o Denilson não souber o que o goleiro pode fazer. Pois o senador não sabe o que o fiscal do contrato pode fazer. Por quê? Porque são incompetentes, são despreparados. Não pegaram a Lei 8666, que descreve as etapas. Não pegaram o Manual de Orientação para a Contratação de Serviços de Saúde, um documento público, que descreve as funções e em que momento entra o fiscal. Não foram ver as descrições de função. E começam a cobrar da funcionária Regina Célia Silva Oliveira, que pode estar envolvida ou não está envolvida, não tenho a menor ideia, respostas e responsabilizações para aquilo que não é dela. A senhora autorizou a diminuição da entrega? Ela fala, não. Não, eu autorizei um rescalonamento para quem entregar, porque eles não podiam entregar não sei o quê. E aí, então não precisa, mas deixa eu explicar, porque não vai explicar. Então, quer dizer, na hora de o sistema de fiscalização funcionar, vamos usar o caso da CPI, não deixa ela falar, não ouve o que ela tem para dizer, não entendem o que ela está falando, não pesquisaram antes, são os preguiçosos, como eu disse ontem, no início da nossa conversa de ontem, preguiçosos, despreparados. E são esses senhores que estão fiscalizando para saber se teve irregularidade no Ministério da Saúde na compra de Covaxin. A gente depende deles. Não tem o menor cabimento. Completamente disfuncional. Então, um Estado que não funciona, uma fiscalização que não funciona, termina no quê? Corrupção. E aí, o reforço do papel da imprensa. Essa história só está sendo apurada porque foi parar na imprensa. Se não tivesse ido parar na imprensa, se a imprensa não tivesse dado espaço para isso, isso não estaria sendo investigado. A compra da vacina Covaxin do laboratório indiano, representado por uma empresa brasileira chamada Precisa, não estaria sendo notícia. Ou seja, a imprensa exerce um papel, todas as críticas que ela pode receber, com todas as críticas que ela recebe, muitas das quais justas, outras extremamente injustas, esses blogueiros que se comportam como funcionários do Palácio do Planalto, né? Alguns dizem que são blogueiros de aluguel, eu não vejo assim. São pessoas que acreditam no presidente. No governo Lula tinha os dele, agora o Bolsonaro tem os dele. Alguns profissionais que já estavam indo para aposentadoria e que se reencontraram, né, profissionalmente, porque agora podem puxar o saco do presidente da República e abraçar o negacionismo. Não são poucos, não, são vários que fazem isso. Alguns que tinham sucesso em outras áreas da profissão e que resolveram se recolocar bajulando o governo. E a imprensa é incompatível com a bajulação, sabe? A imprensa tem que observar e, claro, pode elogiar, deve elogiar quando tem algo elogiável. Agora, a bajulação é para os auxiliares, sabe? Eu já contei essa história aqui, eu sempre gosto de contar. O Fernando Henrique, quando era presidente da República, ele dizia, brincando, que não havia nada melhor do que no final do dia um assessor chegar para ele segurando um copo de uísque e o gelo, girando com o dedo o gelo assim no copo, e o assessor virar e falar, presidente, posso falar uma coisa para o senhor, mas assim, com a maior sinceridade? Disse, pois não. O senhor arrebentou hoje na reunião. Você acha mesmo?
Nossa, o senhor hoje mandou bem, bem demais. Sabe aquela fala sincera, né? Quando a gente vê isso sendo feito por jornalistas, ou ex-jornalistas, ou blogueirada e tal, é uma coisa ridícula, ridícula. Mas, enfim, está acontecendo. Mas a imprensa séria, a imprensa profissional, ela tem uma função essencial na fiscalização do Estado. Porque o Estado brasileiro é isso que a gente vê. O Estado brasileiro está representado pela dona Regina Célia Silva Oliveira, que cuida de 3 vértebras de uma girafa. O Estado brasileiro está representado nessa CPI por um bando, sabe, uma aglomeração de senadores de oposição, governistas e tal, que não estão nem aí para apurar coisa nenhuma, se querem dar seu showzinho, é um negócio ridículo. E agora, se você tem um Estado ridículo e a gente paga essa conta, pô, a gente tem que fazer, ou tem que tirar aquela bolinha vermelha do nariz. Vamos tirar a bolinha de palhaço do nariz? Vamos começar a cobrar essa gente? Mas não aceitar. Sabe, o senhor é deputado, é senador, o senhor não volta. Mas não volta. Checa o que ele fez, mas não volta. O senhor não vai voltar. Né? Não dá, não dá. A gente tem que melhorar a representação no Congresso Nacional, porque é um órgão de fiscalização essencial do Estado. Um bom Congresso suporta um mau presidente. Um presidente que vai para o descaminho cai. O presidente incompetente sobrevive, mas o Congresso competente consegue transformar o Brasil com a legislação que a gente tem que fazer, as reformas que a gente tem que fazer. Mas a aula que a gente está tomando hoje sobre como as coisas não funcionam e são feitas para não funcionar são chocantes. Um gestor de 3 vértebras de uma girafa é inacreditável, pois é isso que a gente aprendeu. Tem um cara para verificar as condições de habilitação do contratado. Tem um para emitir a nota de empenho para contratação. Tem um que assina o termo de contratação. Tem um que publica o extrato do contrato. Tem um que verifica as exigências contratuais. Tem um que é o fiscal do contrato. São vários envolvidos, mas vários envolvidos. Então ela saiu de férias, ela contou que ela saiu de férias. Então ela só pôde fazer o ofício depois que ela voltou de férias. Ela sai de férias, o Brasil para na contratação. Aí, para encerrar, a desinformação é tamanha que o contrato foi assinado, quer dizer, a primeira entrega deveria ser no dia 17 de março, seriam 20 milhões de doses da vacina Covaxin indiana e tal. E ela só foi contratada, ela só foi nomeada como fiscal desse contrato, porque cada vez que tem um contrato assinado, nomeia-se um fiscal, no dia 22 de março. E então, os senadores disseram, mas então o contrato estava sem fiscal! Como assim? Não tinha fiscal? Quem era o fiscal anterior? Antes não tinha. Mas como então não tinha fiscal? Não era para ter. Só entra o fiscal de contrato, o que não significa que não tem outras pessoas zelando por esse contrato, quando o contrato é assinado. E tem que ter, vai entrar na fase de execução. É assim que funciona. Eu não estou dizendo que ela não está envolvida em pilantragem, que ela não tem ligação com o Ricardo Barros, que a nomeou para a função. Não é isso. Mas é inconcebível que um senador fique indignado com uma informação pública. Deveriam saber que o fiscal de contrato só é nomeado depois que tem contrato. Senão não tem fiscal de contrato. Não é fiscal de pré-contrato, de draft de contrato, de carta de intenções, é fiscal do contrato executado. É ridículo. Eu sei que é ridículo. Deveria cuidar da girafa inteira, mas só cuida de 3 vértebras. É assim, porque é disfuncional. É podre, é porco. O Estado brasileiro é feito de um jeito podre, mal feito, mal ajambrado, é a terra do puxadinho. Enfim, tomamos essa aula lamentável. O lado bom ainda bem que tem imprensa livre, ainda bem que tem imprensa profissional de olho nessa bandalha, porque é inacreditável a podridão do Estado brasileiro.